Ai, ai, ai. Começou já? Sim. Começou. Gente, vou estrear uma tag nova hoje no meu canal, muito chique, com a Amanda Sasso, tô me achando. É uma tag caroninha de carona. Eu vou pegar uma carona com a Amanda, que é blogueira, empresária. Ela tem o Fofo Chique no Instagram e a loja F Chique Oficial, vai estar tudo aqui linkadinho. Acessa, curte, compartilha. Tudo que puder. Tudo que puderem. A gente agradece. Então, a gente veio bater um papo sobre viagem. A gente quer saber como que a Amanda viaja, os lugares que ela gosta de viajar, o que ela gosta de comprar. Vão ter várias perguntinhas do mundo fashion, porque ela é uma pessoa fashion. E vamos colar nela pra saber. Tô ficando até nervosa já. Vamos começar então, aeroporto. Look. Então, eu acho que a maioria das pessoas gosta de viajar confortável, né? Sim. Então, é claro que por eu trabalhar com moda, eu sempre tento colocar algum itemzinho fashionista no meu look, mas geralmente, né, eu viajo sempre de tênis, quando é uma viagem longa, principalmente. Eu gosto muito de viajar com aquelas calças, ou com legging mesmo, ou com calça de moletom, que eu adoro. E dá pra fazer um look hoje, um look comf, moderninho. Sim. Então, geralmente eu uso uma calça bem confortável, de moletom ou legging. Eu uso alguma camiseta divertida, e aí coloco uma jaqueta amarrada na cintura. Eu quero saber se tu é uma viajante de improviso ou se tu gostas, assim, de namorar todos os lugares, fazer o seu roteirinho. Ai, Camila, eu sou péssima. Eu posso imaginar. Eu sou muito desorganizada em viagens. Só que eu tenho muita sorte, que eu sempre viajo com pessoas muito organizadas, que me levam. Até esse ano eu fui pra Salvador e eu nunca tinha ido. Eu fui no carnaval com uma amiga. E aí eu fui com a pessoa mais organizada do mundo, porque eu não sabia nem, assim, eu não tinha nem endereço de nada, assim, nem do hotel, eu não tinha nada. E ela super organizada. Tem medo de avião? Eu tenho um pouquinho. Eu não deixo de viajar, nunca deixei de fazer qualquer coisa por causa de avião, mas eu tenho medo da subida, que eu sempre penso que ele não vai ter força, sabe? Isso daqui não é papai. Não, é que às vezes assim, muito grandes ou muito antigos. Mas assim, na descida eu não tenho muito medo, mas na subida, e se tem uma turbulência, assim, eu morro de medo. Eu já achei. Uma vez eu tava voltando de Buenos Aires, teve várias paradas, assim. E na última, que era Curitiba, Floripa, assim, teve uma coisa assim... O avião teve que arremeter, não sei se é assim que fala, enfim. E aí eu morri de medo. E daí foi a vez que eu pensei assim, meu Deus, eu vou morrer. Tá tudo errado, tá dando alguma coisa errada. Sim. Eu acho que o avião, assim, não pode ser um medo paralisante, de tipo, não viajo, não vou porque tenho medo de avião. Mas realmente é uma situação que te deixa um pouco desconfortável, porque se acontecer alguma coisa, não tem pra onde correr. Exato. No voo ainda. Os cuidados, tu faz alguma coisa assim de higiene pessoal, de creminhos pra chegar bem? Então, eu chego, se é uma viagem à noite, assim, na verdade eu sempre levo uma necessaire, né? Então, escova de dente, lencinho umedecido, levo algodãozinho pra tirar maquiagem, e levo a maquiagem também pra, tipo, quando eu tiver saído do voo, dar aquele... Não ser barrada pela polícia, né? Exato, não. Então, não assustar, né, as pessoas pós-voo. Mas é bem isso. São cuidados bem básicos, assim. Levo uma máscarazinha, como é que chama essas, assim? Pra descansar. Pra descansar, porque o meu sono é super leve, então eu não consigo, assim, relaxar muito. E como eu ainda não ando de executiva, então ainda tô na econômica. Do teu grupo. Ainda é aquele aperto. Então pelo menos eu tento botar pra não... Só pra tentar descansar um pouquinho melhor, assim. Sim. Mas eu não tenho super cuidados, eu levo só o básico, assim. Tento tirar a maquiagem antes de dormir, né? Só pra dar um respiro mesmo. Que a pele já seca muito por causa da altitude. Exato. Então. E eu fico muito inchada, então eu tenho que ficar levantando também o tempo todo. Tem aquelas meinhas de compressão que eu não uso, a minha irmã eu já comprei e não levei. Mara. Eu também tenho que usar, porque eu fico bem inchada. Bem inchada. Agora, primeira viagem pro exterior, e qual é a dos sonhos? Então, a primeira foi pra Buenos Aires. Fui 2 vezes. E eu fui com amigas, então foi eu e as minhas melhores amigas. Foi bem legal. E... Aliás, eu acabei de fazer um vídeo de Buenos Aires, foi meu primeiro vídeo no YouTube. Buenos Aires Just Girls, só com as amigas também. É legal, né? É uma viagem muito legal pra fazer com amigas, né? Na verdade é uma viagem pra te fazer com
todo mundo, né? Sim. Com namorado, com amigos, Verdade. com família. E aí fui pra Buenos Aires, assim, foi uma viagem muito legal, porque nunca tinha viajado pra fora, então foi pertinho, então Sim. não deu aquele susto todo. E depois repeti mais uma vez, aí fui com um namorado meu na época, e também foi muito legal. Então por isso que eu sei que é legal e de várias formas. De várias formas. E eu acho uma delícia Buenos Aires, porque dá um gostinho europeu, assim, total, né? Eu fui no Eu inverno. iria todo então, ano, se bom. pudesse. E a viagem que eu tenho muita, né, um lugar que eu tenho muito vontade de conhecer, são vários, porque eu não viajei tanto assim. Mas eu quero muito conhecer a Grécia, muito, Santorini e tudo mais. Sim, o pôr do sol. É lindo, maravilhoso. Que eu acho que assim, os looks do dia vão ficar maravilhosos. Eu penso na viagem, Eu penso também nisso. Não, tem que pensar. E também tenho muita vontade de conhecer o sul da Itália. Então também as praias maravilhosas. Eu já conheço a Itália, mas não conheço essa parte. Então são 2 lugares assim que eu quero muito conhecer. Quero conhecer muito a África do Sul também. E que eu ia viajar o ano passado e acabou não dando certo. Mas é um lugar também que eu quero muito conhecer. A melhor viagem que você já fez? Então, o lugar assim que eu mais amei conhecer foi a região da Toscana, na Itália. Porque tem todo um lado emotivo, familiar. A minha família, por parte de mãe, tem descendência italiana e a gente é muito italiano. Sim. Na forma de falar, na forma de gesticular. E assim, a minha avó, a minha bisavó, então... sabe quando tu chega num lugar e tu, tipo, parece, meu Deus, parece que eu já tinha... E foi muito contrastante, porque a gente fez Paris, né, França e Itália nessa viagem. E em Paris tava chovendo, frio, nananã. E aí a gente chegou em Milão, que foi a primeira cidade, e tava um sol maravilhoso. Eu subi assim naquela praça do Omo. Na Duomo. E aí eu vi assim aquela arquitetura maravilhosa e tal, e aquele sol e aquelas pessoas falando. E aí logo depois a gente já foi almoçar num restaurante maravilhoso. Então assim, foi uma experiência muito legal. E depois a gente foi saímos de lá e aí fui pra região da Toscana, Firenze, a gente viu o pôr do sol, que é maravilhoso. Lá almocei em restaurantes assim, que eram super baratinhos. Sim, e veramente italiana. E a gente foi descobrindo os lugares. Sim. Então foi um lugar que eu amei conhecer. Meu segundo lugar foi Amsterdã. E essa a gente chegou em Amsterdã, tava bem frio. Mas a gente curtiu tanto. E aí a gente foi pra aqueles... como é que chama? Shoppings? Sex shop? Não, aquela rua lá de... Da maconha mesmo, como é que é o nome? Dos coffee shops. E aí depois Bulldog. Isso, Bulldog, a gente foi conhecer. Eu acho que a gente tem que cortar essa parte da maconha. Não, eu acho que tem que deixar. É um programa turístico, lá é permitido. Por mais que você não fume maconha, o mundo não fuma maconha. No Brasil não utiliza dessa erva tudo medicinal. bem. Então tá. Mas é um programa turístico, inclusive. Então tá, então deixa. E foi muito legal, porque a minha mãe tava junto, então foi muito... Tudo ficou muito engraçado. A comida ficou mais gostosa. Olha, enfim, mas assim, fora isso... a gente andou de bicicleta, então a gente foi em vários museus assim de bicicleta, então a gente fez programas assim, a gente curtiu muito a viagem, sabe? Então também é uma outra viagem que eu indico pra todo mundo. Tem algum lugar assim que tu já conheceu, que tu gosta tanto que tu gostaria de ir todo ano? Eu adoro Madrid. Eu conheci Madrid, foi a primeira viagem que eu fiz com a minha mãe e depois de alguns anos, eu fui com uma amiga visitar uma outra amiga que morava lá. Foi uma viagem bem legal, porque o marido dessa amiga, ele fez uma surpresa pra ela, era aniversário. Era aniversário dela, e aí ele falou assim, venham pra cá pra fazer uma surpresa pra essa amiga. Ai, maridos aprendam! Não, demais. E aí foi eu e a Fê, né, uma amiga minha, e aí a gente fez uma surpresa, foi muito legal. E aí a gente viveu muito Madrid, a gente ficou 10 dias lá, uma semana, não lembro. E aí a gente viveu como morador, né? Isso é muito legal. E aí essa nossa amiga Manu, ela nos levou pra tudo. A gente foi desde jogo de futebol, porque o marido dela é jogador de futebol, até os restaurantes mais legais e mini restaurantes que a gente nunca conheceria se a gente fosse só turista, né? Sim. Então, e é uma cidade muito gostosa, que também mistura muito esse lado do antigo com o moderno. Fazer uma dica agora nacional. Um destino especial no Brasil e um hotspot aqui de Floripa. No Brasil, um lugar que eu queria muito conhecer, que estava dentro
da minha lista de viagens, assim, junto com outras viagens internacionais. Tá. Que é Fernando de Noronha, que eu tive, assim, o prazer de conhecer. É um lugar muito super natureba, super roots, até diferente do que eu costumo, né, da minha vida real. É mais agitado. Exato, E foi uma viagem a trabalho e que eu pude curtir, conhecer, assim, e é muito engraçado que eu cheguei lá, deu um temporal, assim, eu falei assim, cara, onde é que eu me enfiei? Aquelas ruas, assim, meio esburacadas, assim, tipo, meio... Eu assim, meu Deus. E aí depois de abrir um solzão, depois eu vi, assim, o paraíso que é Fernando de Noronha, não dava vontade de sair de lá. Eu pirei, que eu queria postar muita coisa lá, não conseguia direito, só quando conseguia um Wi-Fi. Mas é um lugar, assim, excepcional, a Praia do Sancho é linda de viver, bem como a gente vê. Quem não teve oportunidade de conhecer, é igual como a gente vê nas filmagens, assim, é muito, muito lindo, assim. E lá, a Praia do Sancho, pra quem não conhece, tem que descer uma escadaria no meio das pedras, assim, é uma coisa meio difícil, assim. E eu falava assim, quando a gente chegou pra conhecer antes de ir, assim, a gente fez um tour, assim, nas praias. E aí eu falei assim, não vou descer isso aqui. Mas nem a pau, eu morro de medo de altura, não vou. Aí alguém disse assim, não lembro quem, alguém falou assim, mas a equipe toda da Vitória Secret já filmou, já desceu. Eu falei, então eu vou. Eu falei, não, se alguém for ofício, eu falei, eu vou, com certeza. E aí nem é tão difícil. Isso é muito tudo. Sim, e aí tem as escadinhas e logo depois tem uma pedra, tem a escadinha, então, porque eu achei que ia ser uma coisa assim muito só íngreme. E é super tranquilo. É Floripa, né? Floripa. Aí Floripa. Então, eu assim sou uma comilona, né, Camila, acho que tu sabe. E, então todos os lugares aqui de Floripa, a maioria de lugares, acho que tem a ver com comida. Eu amo Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, aquela extensão toda. Quem acompanha vê que tá sempre almoçando. Eu adoro, assim, então eu amo comer frutos do mar no final de semana. É muito gostoso, sabe? A gente tem tantas praias e tantos lugares lindos, assim, eu amo almoçar ao ar livre, assim, pra mim. E com uma super vista que a gente tem aqui, que a gente tem aqui de graça, né? Enfim. Então eu adoro muito, eu amo também uma praia que eu adoro, é a Praia do Forte, que fica do ladinho de Jurerê, que também dá pra comer, né, pra almoçar. Eu adoro também a orla ali em Coqueiros, aqui no Continente, que é pertinho de casa, e que tem restaurantes também maravilhosos. Como você faz pra equilibrar na viagem o trabalho? Até eu acabaste de falar que você trabalha pra Fernando de Noronha aqui, que máximo, porque tu acabou conseguindo conhecer bastante o lugar e tava a trabalho. Mas eu queria saber como tu faz assim, tipo, porque quando a gente viaja a passeio, por exemplo, com a sua mãe ou com o namorado, e aí a gente quer fazer material, quer postar, quer não sei, como que tu equilibra isso? A gente rola umas briguinhas, né? Rola. Tá demais, não gostei. Não, essa eu não gostei, não gostei. Assim, a minha mãe, graças a Deus, ela já sabe como eu gosto. Então, geralmente ela acerta. E ela já faz assim, ela faz uma e fala, Amanda, olha, pra não ficar não ter aquele esforço de volta, sabe? Então, assim, geralmente a minha mãe sabe, namorado também sabe, porque eu já mostro exatamente como eu quero. O meu irmão que, assim, quando a gente viaja não tem muita paciência. Mas eu tenho que pedir, né, pra fazer o quê? É o meu trabalho, são nesses momentos, né, de viagens que as pessoas mais se interessam. E que mais bomba, e que mais as pessoas curtem, e que as pessoas querem saber, porque são experiências, né, que eu tô contando. Eu tenho que fazer um esforço bem grande pra conseguir fotos legais. O item desejo na próxima viagem que vai vir por aí? Então, eu fui furtada esses tempos aqui em Floripa e levaram a minha Prada, que eu tinha comprado, na verdade eu brincava que era o meu item mais caro que eu tinha comprado na vida, fora o carro e apartamento, né? Foi uma coisa assim que, tipo, né, conquistada, né? Claro. E aí quando a gente perde, assim, dá uma tristeza, mas tá, já superei, mas é uma coisa que eu quero muito comprar de novo. E assim, mais ainda pra frente, eu queria muito ter uma Chanel clássica zona, assim, preta, básica, pra ter pra vida toda, pra passar pra minha filha, que vai passar pros meus netos, que é uma coisa assim, que é uma coisa que eu acho que é um item de luxo. Mas é um item que muito atemporal, sabe? Sim. E eu acho que vale a pena a gente investir em coisas assim, né? Que a gente sabe que vai ter a vida inteira e nunca vai sair de moda, né? Concordo. Vai virar aquele vintage pra filha, Exato. Né? Como que é pra arrumar a mala? É complicado? É uma tarefa difícil? É dessas assim que vai passeando pela casa e vê um unicórnio? Posso precisar de você. Tipo isso. Eu levo bastante roupa. E assim, ó, eu já fiz viagens que eu fiz assim por look. Super organizada, botava nos saquinhos, look 1, look 2, look 3. Fiz isso uma vez na vida, tá? E aí funcionou? Funcionou, é muito bom, porque daí tu tá chega lá, tá tudo organizadinho, né? Claro, muda às vezes a temperatura, coisas assim que tem que adaptar,
Mas é muito bom porque tu já vê o que combina, né? Só que é super trabalhoso, né? E eu, como arrumo a mala um dia antes, nunca consigo. Mas eu aprendi, pelo menos assim, antes de fechar a mala, olhar se aquela blusa colorida, babado, flor, vai combinar com alguma coisa que tem ali. Tá. Porque não adianta a gente levar uma blusa que não vai combinar com nada. Sim. Então, assim, eu tenho uma noção já também do que combinar. E eu geralmente ponho mais coisas em cima da cama e depois vou tirando. Tá. Então é uma coisa que, tipo, eu vou vendo, não, isso de repente não precisa. Esse sapato tá muito parecido com esse, não precisa levar 2 rasteirinhas, levo uma. Eu não sou a louca da mala, de levar 2 malas, mas eu levo bastante roupa, assim. Eu gosto de não chegar e pensar assim, putz, se eu tivesse levado. Foto ou filmagem? Ai, os dois! Mas eu faço bem mais foto, mas assim, agora que a gente tem essa tecnologia dos stories e tudo mais, eu tô fazendo vários videozinhos, eu acho legal também. Tênis ou salto alto? Ai, só perguntas muito difíceis. Eu odeio escolher. Olha, eu vou dizer salto porque eu não uso daí salto. Pra bater perna. Depende, exato. Pra bater perna, tênis, rasteira e tudo mais. Mas eu sempre gosto de levar um saltinho na viagem confortável. Porque às vezes tem um jantar, alguma coisa diferente que a gente vai fazer. Mas eu acabo usando muito mais tênis. Tá. Praia ou frio? Ai, difícil também, porque eu amo praia, sou muito praieira. Mas eu prefiro praia. Mas eu também gosto de fazer uma viagenzinha no friozinho, assim, com o namorado é muito bom. Né? Almoço ou jantar? Qual que é o que tu dá mais... Almoço. Porque eu gosto muito de sol, eu gosto muito de almoçar ao ar livre, eu gosto mais do dia. Mas amo sempre jantar também, mas almoçar, assim... o evento do dia. Isso. Estados Unidos ou Europa? Europa, sem dúvida. Conheci bem mais, assim... Adoro os Estados Unidos, não conheço ainda, eu conheço pouco, mas Europa, sem dúvida, é muito mais rico, assim. Hotel ou Airbnb? Hotel. Eu prefiro hotel. Eu prefiro hotel mais quando a gente chega no quarto tá tudo limpinho, a cama cheirosa, toalha. Tem um conforto extra que o Airbnb Por isso, mas usei, a gente alugou um apartamento no Rio e foi muito gostoso. Sim. Então, assim, é uma forma de a gente economizar um pouco mais. Também ter outras experiências, sabe? Sim. Não só hotel. Eu acho que a grande vantagem do Airbnb é que às vezes ele te propicia realmente ter uma experiência como uma cidadã do lugar, moradora. Exato. Assim, sabe? E também eu acho que é legal, porque se tu fica mais dias, é legal que tu pode fazer comidinhas, enfim, né? Dá pra te... Ou se viaja assim, em família, com filho, que precisa de uma estrutura Exato, assim, né? melhor. Daí é legal. Sim. Mas o conforto que o hotel dá, ninguém dá. Carro ou trem? Eu prefiro carro. Acho que a gente vai parando, vai conhecendo os lugares. Mas também o trem tem um charme, né? Tem todo um charme de estar dentro de um trem. Mas eu só andei de trem uma vez. Quando a gente foi pra Veneza. Eu prefiro fazer uma viagem, viajando assim de carro e parando, conhecendo os lugares, batendo uma foto. Eu também, eu amo viajar de carro, mas alguns destinos o trem é muito válido, né? Exato, está muito longe. Ou a viagem que eu fiz agora pra Suíça, que tipo, o trem é uma coisa icônica lá. Você precisa viajar de trem pra ter a experiência completa. Sim, exato, porque combina com a viagem. Isso, né? Mas eu também amo viajar de carro. Programa turístico ou insider? Os dois. Eu gosto de pelo menos assim pegar uns 2 dias pra tipo conhecer, porque tipo, senão tu diz que tu foi e tu não conheceu os lugares principais. Vou dar um exemplo, eu fui pro Rio de Janeiro agora e não conheci o Pão de Açúcar. Então é uma coisa assim, eu já tinha ido no Cristo, já tinha vivido a cidade muito, já tinha vivido até quase moradora não, mas assim, já fiquei muito tempo no Rio. E não conhecia. Então, assim, eu acho que é super importante também tu conhecer os pontos turísticos, né? E depois viver a cidade, né? Eu acho que é legal também daí conhecer bares, conhecer coisas que, de repente, os próprios moradores... Eu acho que o turistão sempre tem essa pegada, assim, que às vezes dá um atordou, porque tem sempre muita gente, sempre... Exato. Você não consegue sentir, assim, um clima gostoso, mas eu acho que vale muito a pena se desligar disso, trazer você pro lugar onde você tá, porque se é turístico, não é à toa, tem uma maravilha exato. ali. Então, gente, é isso. Eu adorei bater esse papo, matar a saudade. Né? Não, mas tem que falar, a gente quer saber. Foi um prazer enorme. Prazer também.
E, gente, curtam, compartilhem, toca o sininho. Façam tudo. Tudo. Tanto no meu canal quanto no da Amanda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas também. Eu amei, Camila. Eu amei esse convite e espero ter passado algumas diquinhas para as tuas leitoras, caroninhas. Com certeza. Espero que elas tenham embarcado junto com a gente. E eu espero viajar mais agora para vir numa próxima contar mais experiências. Com certeza. Obrigada, amiga. Imagina. Beijo, Beijo, tchau, tchau. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone.